Preparando. Isso. Vocês estão vendo a tela aí da população brasileira? Responde aí para mim. Sim. Ah, beleza. Legal. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada, né? A professora Lília, que está dando aula para vocês, não é? A tenente Lília? Sim. Ela comentou com você sobre essa matéria, ela já falou sobre migrações, ela falou um pouco do censo demográfico. Ela já entrou nesse assunto com vocês também? Sim. Ah, beleza. Então fica melhor, porque o entendimento, qualquer dúvida, a gente tira no final, tá? Quem tiver dúvida, eu não estou olhando o chat nesse momento, eu estou olhando aqui a apresentação. E daí, quem tiver dúvida, pode me interromper no áudio, tá? No fone. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Então, vamos começar aqui. Semana passada, a gente falou sobre a importância do censo demográfico, para que ele serve, né? A contagem da população, suas características. E hoje nós vamos estudar um pouco mais de como que é a população brasileira, que é o próprio resultado do censo demográfico, né? Então, o último censo demográfico que nós tivemos foi em 2010. Era para ter o ano passado, que ele ocorre de 10 em 10 anos. Só que por causa da pandemia não foi possível. Então, o último resultado do censo demográfico que nós temos é de 2010. Mas nós temos alguns dados mais atualizados, que o próprio IBGE faz pesquisas ao longo desses anos aí, para atualizar, mas não o censo demográfico completo, né? O completo mesmo é de 10 em 10 anos. Hoje, em 2021, nós temos aí aproximadamente 209 milhões de habitantes. O IBGE, que é o órgão, né, público que faz essa contagem desse censo demográfico, ele classifica a população em 3 faixas etárias, né? De 0 a 19 anos, o IBGE considera jovens, é aquela população inativa que não contribui para a economia de um país. Nós temos ali os adultos, que são aqueles que vai ali de faixa etária de 20 a 59 anos de idade, e daí sim, essa é a população que sustenta a economia do país. E nós temos a população acima de 60 anos, que é aquela população que a gente chama de idosos, que também não contribui para a economia de um país. Efetivamente, né? Claro que tem pessoas com menos de 19 anos que trabalham, sim, tem pessoas com mais de 60 anos que trabalham, também, mas o IBGE considera que essa faixa etária não é aquela que mais contribui para o andamento da economia do país. Então, pessoal, hoje no Brasil, nós temos aí uma faixa de jovens de 40, então, de 209 milhões de habitantes, 40% dessa população é jovens, está ali entre 0 e 19 anos. 50,5% são adultos e 9,3% é uma população de idosos. Nós podemos falar que o Brasil é um país de predominância ali de adultos, um país que está com a economia bastante ativada, que tem uma população que contribui para esse funcionamento, nós podemos falar que o Brasil é um país ali adulto? Sim. Sim. Isso, né? Porque a maioria é de adultos. Tem países, pessoal, que a maioria nos próximos anos será de idosos, né? Então, nós temos países, por exemplo, como Grécia, Portugal, Itália, o próprio Japão, que são países que têm muitos idosos, né? Para a economia, isso não é muito bom, porque essa população majoritária, ela não contribui para a economia do país, né? Pelo contrário, ela gera custos. Então, o país, ele acaba tendo um prejuízo relacionado a apenas a faixa etária predominante da população.
né? Então, ele tem que criar ali mecanismos para minimizar esse problema ali de ser a população ou mais idosa ou até mais jovem também, né? Uma população, por exemplo, de países africanos e asiáticos, a maioria da população ali, ó, é de jovens, tem muita criança no país, né? Então, essa população também não contribui para a economia. Qual que é o ideal, então, para um país? O ideal é que a população, a maioria, seja de adultos, né? Como hoje ocorre no Brasil. Ah, professora, vai ser assim para sempre? Não vai ser assim para sempre. O Brasil está vivendo um momento, pessoal, positivo para a economia, porque a maioria da população é de adultos. Mas lá em 2050, esse quadro vai começar a mudar, porque hoje nós temos menos jovens, menos crianças nascendo, e lá na frente, essa quantidade de crianças não vai conseguir ocupar ali a mesma quantidade que nós temos hoje de adultos, né? Os adultos que nós temos hoje vai virar idosos, que sou eu, lá em 2050, e os jovens de hoje vão virar adultos, né? Então, nós temos o quê? Uma tendência à redução da população de jovens e um aumento da população de idosos. É a tendência do Brasil. Mas hoje nós estamos, ó, joia, porque nós temos muitos adultos para trabalhar e fazer a economia crescer. Como que é essa população que nós temos no Brasil hoje? Essa população, ela tem cor, ela tem sexo, né? E ela tem idade, como nós falamos, é a maioria de adultos. Em relação à cor ou raça, né? O IBGE tem uma pergunta lá no censo demográfico, né? O recenseador, ele pergunta, né, para a pessoa como que ele se identifica em termos ali de cor ou raça. Então, ele vai falar, eu sou branco, eu sou pardo, eu sou preto, eu sou indígena. E daí, pessoal, se a gente pegar ali dos 209 milhões de habitantes, 42% da população brasileira se considera branca, 9,4% da população brasileira se considera preta e 46,8% se considera parda. O pardo a gente sabe, né? É o branco que casou com o negro ou é mestiço, né? Então é uma população ali mais miscigenada, digamos assim. E 1,1% é a população de indígenas, né? A população de indígenas hoje tem uma importância no Brasil? O que vocês acham? O índio, ele tem alguma função ambiental, social aqui no Brasil? Vocês acham que tem? Hein, gente? Acorda? Sim. E qual que seria? O que você acha? Eles modificaram tanto o aspecto cultural. A gente tem a incrementação de, por exemplo, a mandioca, um exemplo comum na cultura. Legal. E isso em termos culturais, né? Nós temos essa diversidade cultural que o índio vem trazer, mas mais do que isso, gente, o índio no Brasil, hoje, ele está predominantemente na região norte, concordam? Sim. Tem índio aqui também, mas a predominante Na região centro-oeste também. tem na região centro-oeste também, mas predominantemente ali na região da Amazônia, não é? E aí, pessoal, os índios, eles vivem em reservas indígenas. E em grandes reservas indígenas, não são áreas pequenas, não. São imensas áreas indígenas. E dentro de reserva indígena, não pode ter desmatamento, elas são áreas vigiadas, fiscalizadas pelo poder público. Então, o índio acaba tendo uma função
de contribuir para a preservação da Amazônia, por causa de suas moradas, né, nas reservas. Em termos aí de distribuição da população, nós temos mais mulheres do que homens aqui no Brasil. Esse censo aqui, esses valores são do censo de 2010. 51,3% são mulheres e 48,7% são homens. Vamos falar aqui um pouco agora de taxa de fecundidade. O que seria a taxa de fecundidade? Nós pegamos ali as mulheres, todas as mulheres no Brasil, que têm entre 15 e 49 anos, que é a idade reprodutiva da mulher. De 15 a 49 anos, nós pegamos todos os filhos que todas essas mulheres de entre 15 e 49 anos tiveram. E daí você pega essa quantidade de filhos e divide pelo número de mulheres. O resultado, nós temos a taxa de fecundidade. No Brasil, hoje, ela já até diminuiu, nem é 2,1 filhos por mulher mais, acho que é 1,8, porque esse resultado aí, ó, é do censo de 2010. E de 2010 até hoje já diminuiu, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos no Brasil. Não tá, aqui eu tô falando, 2,1 é a taxa de reposição, desculpa. No Brasil, olha aqui embaixo, ó, Níger é a média de 7,6 filhos por mulher, na Índia de 2,5 filhos por mulher, no Brasil é de 1,8 filhos por mulher, ou seja, cada mulher tem ali nem 2 filhos, né? Tem 1,8. E aí, o que isso significa? Nós temos uma taxa do IBGE, da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela fala o seguinte, que a taxa de reposição da população é de 2,1. O que significa reprodução da população? Hoje, no Brasil, nós temos 209 milhões de pessoas, não é isso? Quantos filhos por mulher nós precisamos ter para que nós tenhamos sempre 209 milhões de habitantes nas próximas décadas, para que a população não diminua e nem aumente? Então, para a gente sempre ter 209 milhões de habitantes, nós precisamos de ter ali um número de 2,1 filhos por mulher. Né? Por quê? Porque se a mulher é um casal, não é isso? Casal. Para reproduzir, para que duas pessoas consiga ter mais 2 pessoas, a mulher precisa de ter 2 filhos, né? Tipo assim, se o pai e a mãe morrer, beleza, tem 2 filhos para repor ela. Né? Então, a taxa de reposição da população é 2,1 filhos por mulher. A ONU coloca esse 0,1 aí, é para que na eventualidade de uma gestação que não deu certo, a mulher perde o filho, então pode acontecer isso. Então ela coloca ali 2,1 por segurança, mas ali para repor mesmo é 2, né? Porque o casal ali são 2 pessoas, para que se essas 2 pessoas morrerem, elas precisam de ter 2 filhos para ficar em seu lugar. Todo mundo entendeu? Sim. Legal. Só que hoje, pessoal, nós temos países que ultrapassam esse valor de reposição, como é o caso de países africanos, a própria Índia também, que já tem muitas pessoas, e nós temos países que não conseguem repor a população. Ou seja, isso significa que nas próximas décadas a tendência é reduzir a população e não manter ou aumentar. Então, qualquer país que a taxa de fecundidade for menos de 2,1, a população ela tende a diminuir. Então, isso vai acontecer no Brasil, professora? As pessoas vão diminuir o número de habitantes nas próximas décadas? Sim, vai acontecer isso. E vai acontecer quando? Lá em 2049, isso vai começar a mudar.
Na China também, a China é 1,6 filhos por mulher, não repõe a população. Então, nós temos aí um cenário de redução da população. Aqui, ó, quando eu coloquei Brasil, 1,8 filhos por mulher, isso vai refletir no maior número de adultos e idosos, tá? Não é jovens, adultos e idosos nas próximas décadas. Tem aqui uma correção para fazer. Então, olha aqui, em 2039, como as mulheres no Brasil estão tendo cada vez menos filhos, a tendência é que o número de adultos e de idosos supere o número de jovens. Concordam? Oi? Sim. Pois é. Então, nós temos a tendência de redução do número de jovens. Por que está reduzindo o número de jovens? Porque as mulheres estão tendo menos filhos. E a tendência é o quê? As pessoas ficarem mais velhas, continuar suas vidas e atingirem ali a idade de idosos. Então, a tendência é aumentar o número de adultos e idosos e diminuir o número de jovens. Então, olha aqui, regiões mais povoadas. Vamos falar um pouco aqui de ocupação do território brasileiro. A gente já até comentou isso na última aula. Nós sabemos que a região sudeste é a região mais povoada, seguida pela região nordeste. Depois do sudeste vem a região nordeste. Depois do nordeste vem a região sul. Então, as regiões mais povoadas do Brasil são sudeste, nordeste e sul. Depois o centro-oeste e depois a região norte, né? A região menos povoada do Brasil é a região norte, porque é uma região que ainda não foi totalmente ocupada, né? Ela somente foi ocupada no século XX, tanto o centro-oeste quanto o norte. Só depois de 1960 que essas áreas, pessoal, começaram a ser descobertas, começaram a ser exploradas, era tudo floresta natural. E somente a partir de 1960 que essas áreas começaram ali surgir cidades, surgir rodovias, ferrovias, e assim a ocupação. Então, em função dessa ocupação tardia, a região norte, que é a mais afastada, né, do litoral, é a região menos povoada, com 15 milhões de habitantes. Olha esse gráfico aqui com as cores aqui. Cada cor está relacionada a uma região. O que esse gráfico ele está me dizendo, pessoal? Alguém sabe me dizer? O título é Taxa de Analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais. As pessoas que... A quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever. Isso. E aí, qual que é o resultado, então, desse gráfico? O que nós podemos falar? Que no Nordeste, o Nordeste é a região que mais tem pessoas que não conseguem ler e escrever acima de 15 anos. Isso. Então, é exatamente isso. Nós temos a região Nordeste. Gente, pensa, de todas as pessoas que vivem no Nordeste, 13,9% não sabe ler nem escrever. É muita gente que não está na escola, né? E nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de pessoas que já estão entrando na idade adulta, né? Acima de 15 anos, né? Daqui a pouco está entrando ali na fase adulta sem saber ler nem escrever. Isso nos informa também as condições socioeconômicas dessa região? Sim. Sim, né? Porque
se as pessoas não estão indo na escola, e isso tem a ver com a economia, né? As pessoas, elas não vão à escola porque precisam trabalhar, porque tem outras necessidades que superam ali a questão da educação. A região norte, 7,6% é analfabeta, depois o centro-oeste, 4,9%, e aí nós temos o sudeste e o sul ali com menores taxas de analfabetismo. Olha, então, observe, quanto melhor a condição econômica, melhor a condição social, tá vendo? Então, Nordeste, Norte, Centro-Oeste possui dados ali sociais de educação ruins e também ali não são as maiores economias. Olha aqui a distribuição da população brasileira, como ela é irregular, né? A população brasileira, nós falamos isso na última aula, nós temos uma maior ocupação aqui próximo do litoral por dois motivos. Primeiro, porque a exploração, o acesso ali para o Oceano Atlântico, onde os navegadores chegaram, estabeleceram colônias ali, né, cidades, então desenvolveu mais, urbanizou-se mais aqui próximo da costa. E também aqui nós tivemos as maiores concentrações de atividades econômicas, né? A indústria, a urbanização, atividades agrícolas, elas estão mais próximas desses centros urbanos. E ainda o Brasil não é um país povoado, né? É um país populoso, mas não é povoado. Por quê? Bom, a maior parte do país, a maior parte das pessoas vivem no litoral e não no interior. Olha esse gráfico aqui. Vamos lá. Nós temos aqui 3 linhas. A linha azul é a taxa de natalidade. Natalidade é o número de crianças por mulheres, número de pessoas que estão nascendo. Taxa de natalidade. Ela era alta, né? De 1872 até 1950, ela se manteve lá em cima, não é? Muita gente nascendo, né, sem planejamento. Meus avós, meus tataravós tinham muitos filhos na família, né? Meu pai mesmo, a família dele era 12 filhos, a família da minha mãe era 9 filhos. Então, muitos filhos, muitas pessoas nascendo. A taxa de natalidade era alta. Mudou quando? A partir de 1950. Enquanto que a linha vermelha era a taxa de mortalidade, né? Essa mortalidade, ela de 1872 até, digamos, 1950 também, ela se manteve ali mais ou menos na mesma faixa, né? Aproximada, uma faixa de mortalidade aproximada. Depois de 1950, essa mortalidade diminuiu muito, né? Digamos, em 1940 em diante, a mortalidade diminuiu. O que isso está querendo dizer? Que nascia muita gente até 1950, mas também morria muita gente, porque a taxa de mortalidade, ela estava lá em cima também, no vermelho. E elas começam a diminuir depois. E aí, pessoal, se nasce muita gente, morre muita gente, vocês acham que a quantidade de pessoas no país vai aumentar muito? Nasce muita gente, ok, mas morre muita gente também. E aí, vai acrescentar muita gente no país? Não. Não tem condição, né? Porque tá nascendo muita gente, mas tá morrendo também. Então, não vai acrescentar muito. Agora, o que acontece lá em 1950? Nós temos um processo, pessoal, que vai mudar essa realidade, né? Em 1950, nós tivemos um processo de urbanização, né? Urbanização. As pessoas antes de 1950 viviam no rural.
Depois de 1950, começaram a viver nas cidades, no urbano. E isso, gente, muda radicalmente, muda tudo, tá? Porque as pessoas saindo do rural e vindo para as cidades, um monte de coisa vai acontecer primeiro. Nós temos ali, na cidade, a pessoa vai ter acesso à água tratada, a esgoto sanitário, né? Porque morria muita gente porque não tinha água tratada, a pessoa morria de diarreia, não tinha médico na época, assim, para a população toda. Então, nas cidades, as pessoas começam a ter melhores condições de vida, acesso à água tratada, acesso a esgotamento, acesso à educação, né? Então, nós vamos ter acesso à saúde. Tudo isso vai provocar uma redução da mortalidade. Então, anota no seu caderno, se você tiver aí, que em 1950 houve um processo de urbanização. Aí você coloca assim: urbanização é igual a mais saúde, a mais educação, a melhoria de qualidade de vida. Tranquilo? Então, processo de urbanização é igual a mais saúde, mais educação, mais qualidade de vida, que é igual a menor mortalidade. Observem ali no gráfico que a mortalidade ela diminui a partir de 1950. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo nas cidades. Tranquilo? Agora, alguém sabe me dizer por que a taxa de natalidade também diminui? A mortalidade diminui porque tem mais condições sanitárias na cidade. Mas por que a taxa de natalidade diminui também? Por que as mulheres vão ter menos filhos agora, a partir de 1950 no Brasil? Porque as mulheres elas acabam indo para a cidade e algumas têm mais coisa para fazer. Elas também não precisam de mais de filho, que eu não sei se é você que falou da última aula, que elas tinham muito filho para trabalhar para elas na roça, ajudar na plantação, e agora acabava não tendo mais isso. Uhum. Acho que é isso, pra mim. Isso mesmo. Então, você vai colocar aí no seu caderno que em 1950 a taxa de natalidade diminui porque a mulher precisa trabalhar, não tem tempo para cuidar dos filhos, ela vai ter mais educação, e com a educação nós temos ali um planejamento familiar. A mulher ela vai começar a entender que ela não precisa mais de muitos filhos, porque se ela tiver muitos filhos, isso vai ser um problema na cidade para ela, porque ela não vai conseguir suprir ali a necessidade desses filhos, vai ser um custo a mais, né? E ela vai ter também acesso a métodos anticoncepcionais. A medicina avançou muito também nesse sentido. Começou-se ali, criou-se, né, vários medicamentos que impedem a gravidez. Então, a partir de 1950, nós tivemos ali uma redução da taxa de natalidade, porque a mulher começa a trabalhar, ela vai começar a ter mais educação, ela vai fazer o planejamento familiar e ela vai ter acesso a métodos anticoncepcionais. Tá bom? Professora? Oi.
É que eu tenho uma dúvida. Pode falar. A taxa... É porque eu tenho para mim que a taxa de natalidade são quantas crianças nascem, são quantos nascidos vivos em um grupo de 1.000 pessoas. Uhum. Não necessariamente 1.000 mulheres. É porque a taxa de natalidade é realmente isso daí que você falou, o número de nascidos vivos no grupo de 1.000 pessoas. Mas aí tá tudo independente se é homem ou se é mulher. Só que a taxa de fecundidade tem muito a ver com a natalidade, porque quem é que tem o filho é a mulher. Então, acaba que o controle dessa natalidade se dá pela taxa de fecundidade, que é a mulher que vai ter os filhos, entendeu? Então, é muito próximo esses dois conceitos mesmo. Mas a decisão ali, né, é familiar, mas ali a taxa de fecundidade ela está restrita à mulher, mas a taxa de natalidade ela é mais global. E eles são conceitos muito, muito próximos, mas não mistura, tá? Assim, nós estamos falando aqui de número de filhos por mulher, porque isso acontece paralelo à redução da taxa de natalidade. Só acontece redução da taxa de natalidade porque acontece redução da fecundidade. Por isso que eu estou falando aqui da taxa de fecundidade, redução da natalidade, são próximos os conceitos, entendeu? Não tem problema você achar isso, porque realmente eles são muito próximos. Obrigada, professora. Por nada. Vocês anotaram aí? É tanto que, olha aqui, olha a taxa de fecundidade no Brasil de 1940 a 2005. Lá em 1940, a taxa de fecundidade era 6,2 filhos por mulher. Logo, a taxa de natalidade era alta, tá vendo? Hoje, em 2005 em diante, nós temos ali 2,1 filhos por mulher em 2005. Logo, a taxa de natalidade é baixa. É muito próximo esses dois conceitos. E lá em 1950, 1960 em diante, começa a reduzir. Se eu perguntar assim na prova, o que acontece em 1960 para a redução da população, para a redução da taxa de fecundidade acontecer? É tudo aquilo que a gente falou. Eu posso falar também que a taxa de mortalidade diminuiu pelo mesmo fator que a urbanização? Sim. Sim, né? Tanto a redução da taxa de mortalidade quanto a redução da taxa de natalidade se dá em função do processo de urbanização que ocorreu no Brasil a partir de 1950. Isso tem que estar muito claro na cabecinha de vocês, tá? Aqui eu trouxe esse gráfico da taxa de fecundidade para vocês observarem que, embora a taxa de fecundidade geral no Brasil diminuiu, ela não é idêntica entre as regiões. Por exemplo, regiões menos urbanizadas, a tendência da fecundidade vai ser o quê? Alta ou baixa? Alta. Alta. Quanto menos urbanizado, maiores as taxas de mortalidade e de natalidade, de fecundidade também. Olha aqui, é tanto que a região norte é a menos urbanizada. Hoje aqui, ó, a taxa de filhos lá é 2,5, 3, né? 3 filhos por mulher, no ano 2000, tá? Então, por ser a região menos urbanizada, com menos acesso à saúde e educação, nós vamos ter uma elevada taxa de natalidade, uma elevada taxa de fecundidade e uma elevada taxa de mortalidade também. É tanto que a menor expectativa de vida no Brasil é na região norte. E a melhor? No sul e sudeste, né?
o que está aqui, ó, de essa cor aqui marrom, é o Sudeste, quadradinho aqui. Então, as melhores taxas demográficas de natalidade e mortalidade, elas estão nas regiões mais urbanizadas, mais desenvolvidas, ok? Olha uma outra forma de perceber também a taxa de fecundidade, de números de filhos por mulher. O que está mais azul escurão aqui, ó, é 6 filhos por mulher. Olha, é muito filho, né? Isso em 2000, gente, isso é um dado, assim, que era realidade aqui no Sudeste lá na década de 60, né? E olha lá. E o que está mais de verdinho, claro, é que tem entre 0 filhos a 2 filhos e meio. Tranquilo? Posso cobrar esse mapa aqui, pessoal? Olha, observe que as regiões mais pobres do Brasil são as que têm ali a maior taxa de fecundidade, o norte de Minas, tá vendo? Norte de Minas, aqui no interior do Nordeste, aqui na região norte, são as regiões mais pobres e logo também as maiores taxas de mortalidade e as maiores taxas de natalidade, fecundidade também. Olha aqui, aqui o dado do Censo Demográfico de 2010, do IBGE. Aqui é a expectativa de vida, né? Em 2010, a média do Brasil era de 73 anos. As pessoas lá em 2010 viviam até 73 anos. Hoje aumentou, tá? Nós vamos ver os resultados do censo, né, que vai ter esse ano. Então, a expectativa de vida aumentou, porque o país se desenvolve, logo as pessoas têm mais acesso à qualidade de vida, que vai fazer com que elas vivam cada vez mais. Então, lá em 2010, as pessoas viviam em média 73 anos. Mas também. Oi? Qual é a média, a expectativa de vida do Nordeste? Porque não tá mostrando aí. Ixi, é mesmo. Vou procurar para você e te falo. Já te falo, tá? Enquanto eu procuro aqui, vou terminar aqui o raciocínio. Pessoal, a média de expectativa de vida no Brasil, em geral, é 73 anos. Mas tem regiões que as pessoas vivem mais? Tem. Claro. Por quê? São as regiões que que as pessoas têm mais acesso à saúde, à educação. Isso, quanto A melhor. qualidade de vida está melhorando, elas têm acesso ao saneamento básico. Isso mesmo. Quanto mais desenvolvido o Brasil, a região, maior a expectativa de vida. Atualizar esse dado é do censo de 2010. O IBGE fez uma pesquisa em 2016. Hoje, no Sudeste, as pessoas vivem em média 77 anos. No Nordeste, hoje, é 73 anos, tá? Hoje. 73 anos era a média brasileira, né? Em 2010. Só que o Nordeste melhorou. E o Sudeste está 77. Hoje as pessoas vivem 77 anos a média, né? É muita coisa. Enquanto que a região Norte, 72, e o Centro-Oeste, as pessoas vivem em média 75 anos, e a região Sul também 77. Então, pessoal, esses dados aqui, ó, tanto a expectativa de vida, taxas de natalidade, mortalidade, elas irão variar com o grau de urbanização
e com as condições socioeconômicas dessa região. Quanto mais desenvolvida é uma região, maior é a expectativa de vida, menor é a mortalidade e menor a taxa de natalidade e fecundidade. Estamos entendidos? Tá gravadinho aí na cabeça de vocês isso? Sim. Ótimo. Deixa eu pegar aqui para vocês agora. Nós temos 3 minutinhos, né? Olha aí, essa correção desse exercício que eu coloquei lá no AVA, né? Facinho demais, né, gente? Olha, o desafio era: qual é a região mais povoada ali do mapa, pessoal? Nordeste. Sudeste. O Sudeste. Isso, é o Sudeste, Florzinha. Sabe por quê? O Sudeste é onde nós temos a maior taxa de urbanização, o maior número de cidades, nós temos o maior número de indústrias, de escolas, de meios de transporte. Aqui no Sudeste é maior esses indicadores urbanos. E depois da região Sudeste, qual que é a segunda região mais povoada do Brasil? Sul. Nordeste, olha que engraçado. Gente, povoamento, o Nordeste não está diretamente relacionado com o grau de desenvolvimento da região, tá? É tanto que o Nordeste é a segunda região mais povoada do Brasil e não é tão desenvolvida assim. Povoamento tem a ver ali com o processo histórico de ocupação e não com o grau de desenvolvimento, beleza? E a região menos povoada? Nordeste. Norte. Centro-Oeste ou Norte? Centro-Oeste. Norte. Norte, porque aqui, ó, na região 3, nós temos, acho que são 17 milhões de pessoas. Aqui no 1 são 15 milhões de pessoas. Então, na região, além disso, né, essa população não está bem distribuída, porque tem muita floresta, né? Então, é a região menos povoada por fatores naturais e também pelo distanciamento ali da costa, onde que teve um processo histórico de ocupação. Qual das regiões acima possui menor expectativa de vida? Norte. Isso mesmo, não é? Menor expectativa de vida está relacionado a regiões menos desenvolvidas. Então, a região menos desenvolvida no Brasil é a região norte, tá? Não é a Nordeste. Nordeste é uma região pobre? Sim, mas mais pobre que a região Nordeste é qual? Região Norte, né? Com menos acesso à saúde, à educação, tem menos cidades, menos urbanizada. Então, a menor expectativa de vida está na região 1. E como você acha que são as taxas de fecundidade aqui, nessa região? Maiores. Muito altas, né? Por quê? Justamente porque é a região menos desenvolvida, tem menos acesso ao planejamento familiar, menos educação, tem menos oportunidade de emprego para as mulheres. Então, por isso que nós temos maiores taxas de fecundidade aí. Pessoal, alguma dúvida? Acho que alguém está com o áudio ligado aí. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Nós temos 51 pessoas online, legal.
Muitas pessoas participaram, mas ainda tá faltando gente, né? E vou postar essa aula lá no AVA também, tá bom? Então vamos ficar por aqui, que a outra aula vai começar. Vocês fiquem bem, tenham aí um bom final de semana, apesar de que sábado tem aula, né? Mas fiquem bem, tá? Um beijo para vocês. Beijo, professora. Tchau. Tchau, professora.